Eu tenho aqui uma pergunta muito interessante do Neto. Olá, qual seria a sua religião? Porque é bem parecido com a Igreja Católica Apostólica Romana. Seria a Igreja Luterana? Neto, você acertou na mosca. Eu sou pastor e eu estou pastor na Igreja Luterana. E a igreja na qual eu sirvo é uma igreja luterana confessional, ortodoxa, tradicional. Mas eu vou pedir licença a você para abrir um pouquinho o leque da resposta à sua pergunta, para você entender o que é o luteranismo diante do catolicismo, mas também o que é o luteranismo diante do evangelicalismo e do mundo reformado que nós conhecemos nos dias de hoje. Eu posso te dizer, com todas as convicções que eu tenho no meu coração, que a Igreja Luterana tem e apresenta para a sociedade o melhor dos dois mundos religiosos cristãos. Isso é histórica e teologicamente falando. Histórica por quê? Porque o luteranismo na história, ele é classificado como protestante. Depois do luteranismo vem os reformados. Nós temos de um lado o reformado, nós temos do outro o catolicismo romano. Historicamente, nós temos no centro, como o fiel da balança, o ponto de equilíbrio, o luteranismo. Isso é história, pode comprovar aí nos seus livros. E teologicamente, para responder teologicamente, eu vou te contar a minha experiência em 1995. Eu fui chamado pastor na cidade de Barra de São Francisco, tivemos um culto lindo, maravilhoso de instalação da minha pessoa como pastor e veio gente de toda a cidade, católicos, batistas, presbiterianos, pentecostais. O culto foi um momento lindo, maravilhoso, depois teve um almoço comunitário, foi feito o almoço doado para todas as pessoas, foi muito bonito. E aí chegou, no final do culto, eu estava lá sentado conversando com alguém, chegou um irmão da Igreja Batista. Pastor Lauro, eu estou admirado. Eu não sabia que a Igreja Luterana tinha uma mensagem tão cristalinamente evangélica, tão pura, tão cristocêntrica. Eu estou admirado e agradecido a Deus por saber que a Igreja Luterana prega o Evangelho de Cristo Jesus. Eu achei maravilhosa a colocação dele. Afinal de contas, um batista vir na Igreja Luterana, ver um pastor de batina e sair dizendo depois que está maravilhado com o ensino da igreja, é o suprassumo, é a essência da mensagem evangélica que todas as igrejas precisam pregar e ensinar. Mas naquele mesmo dia, um pouco depois, eu recebi também os cumprimentos de um casal da Igreja Católica e eles vieram falar para mim, pastor, incrível, pastor, eu entrei aqui dentro da igreja, eu me senti bem aqui, os bancos, né? A igreja era um pouquinho diferente dessa, eu me senti bem demais. Eu me senti, pastor, como se eu estivesse dentro da minha igreja. O pastor usa uma batina, popularmente batina, existem paramentos, a igreja tem a cruz, mas ela tem uma mensagem tão linda. Fala de Jesus de um jeito tão gracioso, tão gostoso. Pastor, eu estou me sentindo bem demais aqui na sua igreja. Eu digo para você com toda a convicção, a Igreja Luterana tem o melhor de dois mundos religiosos. Tem o melhor do mundo católico romano e tem o melhor do mundo reformado. Ela está ali no meio termo, como um ponto de equilíbrio, teológica e historicamente falando. Claro, a gente precisa de compreender que para entender certos movimentos religiosos, a gente precisa de conhecer a história. Nós temos pessoas evangélicas que têm pouco conhecimento da história. Eles entram numa igreja, eles julgam a igreja pelo paletó do pastor. Muitos julgam pelas roupas que a pessoa está usando dentro da igreja, né? Ou pela batina que o pastor está usando ou não está usando, ou se tem uma cruz lá na frente ou alguma vela. A gente está julgando as coisas pela casca. A gente não conhece o centro. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a Igreja Confessional, ela crê, ensina e confessa. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com as igrejas confessionais, crê, ensina e confessa que a Bíblia é a palavra de Deus. E a única regra, norma para a fé e para a vida,
E quando nós nos apresentamos como evangélicos, nós não estamos apresentando evangélico numa luta e atrito e briga constante contra o catolicismo. Porque a palavra evangélico não tem esse sentido que as igrejas atribuíram a ela. Evangélico é que o evangelho, a graça de Deus, a salvação somente pela fé, pela graça, sem mérito e sem participação humana, como obra exclusiva, redentora de Cristo Jesus, ela é o centro da vida cristã. É isso que significa evangélico luterano. Jesus é o nosso Salvador. Agora, Neto, o grande desafio que nós temos como igreja luterana é pegar essa coisa linda, maravilhosa, essa mensagem e esse jeito gostoso de adorar a Deus e servir a Deus, que não é católico romano, é católico universal. Não é propriedade da Igreja Católica o uso de liturgia, não é propriedade da Igreja Católica o uso de cruz, o uso de alguns ícones, de velas, não é propriedade, isso é propriedade do cristianismo histórico. Quando a gente abre o coração e olha a pregação, aí a gente vai ver que igreja é aquela. E nosso desafio hoje é mostrar para o mundo e para o Brasil como é maravilhoso ser cristão na Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu agradeço você por estar podendo falar isso aqui a partir da sua pergunta. É maravilhoso. É uma igreja que prega o equilíbrio na vida. Sem regimentos humanos como sendo doutrina, mas como Cristo sendo Senhor e libertador da nossa vida. Você deseja conhecer mais sobre a Igreja Cristã Luterana? Faz sua pergunta aí que a gente responde. Você deseja conhecer a igreja pensando em ser membro também? Procura a gente pode te responder, te indicar o melhor lugar para você estar indo, para você estar conhecendo e estudando, para ver os fundamentos da fé, da doutrina da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Valeu, um abraço, obrigado aí, tá?